Por décadas, o governo dos Estados Unidos negou qualquer envolvimento em experimentos de controle mental. E por muito tempo, ninguém ousou duvidar. Mas em 1975, um documento secreto veio à tona, um relatório que mencionava algo chamado Projeto MK Ultra. 2 simples códigos capazes de reescrever a história da Guerra Fria e o limite da crueldade humana. A princípio, parecia mais uma teoria da conspiração. Mas conforme as investigações avançaram, surgiram provas assustadoras. Entre as décadas de 1950 e 1970, a CIA realmente conduziu centenas de experimentos com drogas psicotrópicas, hipnose e privação sensorial, tudo com um único objetivo: descobrir como controlar a mente humana. Tudo começou no auge da paranoia. O mundo estava dividido entre Estados Unidos e União Soviética. E a corrida não era apenas por armas, mas por mentes. A CIA acreditava que os soviéticos e chineses já possuíam técnicas de lavagem cerebral usadas para manipular prisioneiros de guerra. E assim nasceu o MK-Ultra, um projeto sombrio liderado pelo químico Sidney Gottlieb, o homem que ficaria conhecido como o feiticeiro da CIA. Gottlieb acreditava que a mente humana podia ser desmontada e reconstruída como uma máquina. Para isso, ele precisava encontrar a substância perfeita, algo capaz de apagar memórias, quebrar identidades e implantar novas ideias. Essa substância, ele acreditava, era o LSD. Centenas de pessoas, muitas delas sem saber, foram usadas como cobaias. Agentes, soldados, presidiários, pacientes psiquiátricos e até civis comuns foram submetidos a testes com doses altas de LSD, hipnose, isolamento e choques elétricos. Tudo em nome da segurança nacional. Os arquivos mostravam histórias que pareciam saídas de um pesadelo. Em um dos casos, prisioneiros em hospitais psiquiátricos eram drogados por dias inteiros, mantidos em salas brancas, ouvindo fitas repetidas com frases de comando. Alguns nunca mais voltaram ao normal. Outros simplesmente desapareceram. A operação era tão secreta que nem o próprio Congresso americano sabia de sua existência. O orçamento vinha de verbas disfarçadas, distribuídas entre universidades, laboratórios e hospitais. Instituições respeitadas como Harvard e Stanford receberam fundos sem saber a verdadeira origem do dinheiro. Os cientistas achavam que participavam de pesquisas médicas legítimas, mas, na realidade, trabalhavam para a CIA. O MK-Ultra não era apenas um projeto. Era uma rede subterrânea de controle e manipulação. E o mais perturbador é que, durante anos, funcionou diante dos olhos de todos. Mas em 1973, o pânico atingiu Langley, sede da CIA. O diretor da agência, Richard Helms, ordenou que todos os documentos do MK-Ultra fossem destruídos. Milhares de relatórios, nomes, datas e evidências foram queimados. Oficialmente, o programa deixou de existir, mas algumas cópias escondidas em departamentos esquecidos sobreviveram. E com elas, veio à tona o lado mais sombrio do poder. Os documentos remanescentes revelaram que pessoas comuns haviam sido sacrificadas em nome da ciência da dominação. Sem consentimento, sem culpa, sem arrependimento. E o mais assustador, muitos dos responsáveis jamais foram julgados. Hoje, mais de meio século depois, o MK-Ultra ainda é envolto em mistério. Alguns acreditam que os experimentos nunca pararam, apenas mudaram de nome. Outros afirmam que o projeto evoluiu, espalhando suas técnicas por programas de manipulação psicológica modernos. O que é fato, porém, é que o governo americano confessou a existência de algo que o mundo preferia acreditar ser ficção. E é aí que a história começa. Com arquivos queimados, testemunhos distorcidos e mentes que nunca mais voltaram a ser as mesmas. Um projeto que nasceu do medo e terminou criando algo muito pior: a perda da própria humanidade.
Em 1953, os Estados Unidos viviam sob o medo constante de uma guerra que talvez nunca acontecesse, mas que para a CIA já estava sendo travada em silêncio. A paranoia da Guerra Fria moldava cada decisão, e na mente de seus estrategistas, a arma mais perigosa não era a bomba atômica, mas a mente humana. Quem dominasse o pensamento, dominaria o inimigo. O então diretor da CIA, Allen Dulles, acreditava que os soviéticos e chineses haviam descoberto uma técnica de lavagem cerebral. Durante interrogatórios de prisioneiros americanos na Guerra da Coreia, relatos apontavam que soldados confessavam crimes inexistentes ou mudavam de lealdade repentinamente. Para Dulles, isso só poderia significar uma coisa: os inimigos haviam encontrado uma forma de manipular o cérebro. Foi então que, em segredo absoluto, Dulles autorizou o nascimento de um projeto sem precedentes, o MK Ultra. MK de Mind Control, controle da mente em alemão, e Ultra, uma referência ao mais alto nível de sigilo da CIA. O comando ficou nas mãos do Dr. Sidney Gottlieb, um químico excêntrico vegetariano e defensor da meditação oriental, um homem que misturava espiritualidade e veneno. Gottlieb era o tipo de cientista que acreditava sinceramente que os fins justificavam os meios. E para ele, os meios eram tão radicais quanto o objetivo. Sob sua liderança, o MK Ultra cresceu em uma teia complexa de mais de 150 subprojetos. Hospitais, clínicas psiquiátricas, prisões e universidades foram recrutadas, muitas vezes sem saber, para realizar os testes. O dinheiro vinha de frentes falsas, fundações inventadas pela CIA, que financiavam pesquisas sobre comportamento humano. Na superfície, tudo parecia legítimo, mas por trás das portas, a ciência se tornava tortura. Entre os primeiros locais escolhidos estavam instituições respeitadas como Harvard, Stanford, McGill e até a própria Marinha Americana. Pesquisadores renomados eram contratados com promessas de prestígio e recursos ilimitados, sem imaginar que estavam colaborando com um programa de manipulação mental. O objetivo era simples e aterrador: quebrar a mente de um indivíduo e reconstruí-la do zero. Para isso, usavam uma combinação de drogas alucinógenas, hipnose, eletrochoques, privação sensorial e técnicas de reprogramação psicológica. Cada sessão era um mergulho no desconhecido. Um dos primeiros alvos foi um grupo de voluntários do Exército, informados de que participariam de testes sobre resistência mental em ambientes extremos. O que eles não sabiam era que estavam sendo injetados com doses altíssimas de LSD, uma substância praticamente desconhecida na época. Os resultados foram imprevisíveis. Alguns entravam em pânico, outros tinham colapsos mentais, e muitos relatavam experiências de perda total de identidade. Mas Gottlieb queria ir além. Ele acreditava que o verdadeiro potencial do projeto estava na aplicação sem consentimento. Se conseguisse controlar a mente de alguém, sem que essa pessoa soubesse, teria o poder absoluto. Foi assim que civis começaram a ser usados como cobaias, prostitutas, pacientes psiquiátricos, prisioneiros e até estudantes universitários. Em um caso emblemático, um grupo de pacientes de um hospital em Kentucky foi submetido a doses diárias de LSD por mais de 2 meses seguidos. Nenhum deles sabia o que estava recebendo. O objetivo era observar o quanto a mente humana poderia ser desmontada antes de colapsar. Ao mesmo tempo, Gottlieb montou uma rede de casas seguras, apartamentos secretos em cidades como Nova York, São Francisco e Montreal, onde agentes da CIA testavam drogas em pessoas comuns. Prostitutas eram contratadas para atrair alvos que depois eram drogados sem saber. Do outro lado de um espelho falso, cientistas observavam o resultado, registrando tudo como se fosse um experimento de laboratório. Os relatórios descrevem cenas surreais. Homens rindo incontrolavelmente, gritando com paredes, ou implorando por ajuda enquanto seus pensamentos se desintegravam. E em meio a esses delírios, os pesquisadores anotavam friamente: reação intensa, potencial de manipulação alto. O LSD se tornara a ferramenta mais promissora e mais perigosa
da CIA. Mas não era a única. O MK Ultra também testou barbitúricos, anfetaminas, psilocibina, mescalina e até combinações entre elas, buscando a fórmula do controle absoluto. E com o passar dos anos, o programa começou a atrair personagens ainda mais sombrios. Médicos, psiquiatras e militares, dispostos a tudo em nome da ciência e da pátria. O que ninguém sabia é que nas sombras dessas experiências, algo terrível estava prestes a acontecer. Um evento que exporia pela primeira vez o verdadeiro rosto do MK Ultra e deixaria o mundo inteiro em choque. Era novembro de 1953. O frio cortava as ruas de Nova York, e dentro de um hotel de fachada comum, o Hotel Statler, algo incomum estava prestes a acontecer. Um homem de 43 anos, cientista do exército e colaborador da CIA, Dr. Frank Olson, olhava pela janela do 13º andar. Poucos minutos depois, seu corpo cairia em direção à calçada, e sua morte marcaria o primeiro rastro público do projeto MK Ultra. Oficialmente, a CIA classificou o caso como suicídio, mas a verdade era muito mais obscura. Frank Olson era um bioquímico respeitado, especialista em aerossóis e armas biológicas. Trabalhava no laboratório de Fort Detrick, em Maryland, um centro de pesquisa ligado ao exército americano. Durante anos, Olson colaborou com projetos secretos que desenvolviam substâncias para interrogatórios e guerra química. Mas em 1953, sua função mudou. Ele foi designado para um projeto misterioso dentro da CIA, supervisionado por um homem chamado Sidney Gottlieb. Ninguém lhe explicou exatamente o que era o MK Ultra, mas ele logo percebeu que algo estava errado. Os testes envolviam pessoas reais, prisioneiros, pacientes psiquiátricos, até colegas de trabalho, drogadas sem consentimento, submetidas a experiências que beiravam a tortura. Olson começou a duvidar do que fazia parte. No dia 18 de novembro de 1953, Gottlieb convocou uma reunião em uma cabana isolada, no interior de Maryland. Chamaram-na de reunião de rotina entre cientistas. Mas ali, sem aviso, Gottlieb colocou LSD nos copos de vinho dos presentes, incluindo o de Frank Olson. Era um teste de campo para avaliar os efeitos da droga em funcionários da própria CIA. Em poucas horas, Olson começou a apresentar sintomas de paranoia e confusão. Passou a questionar o propósito do trabalho e disse a colegas que queria deixar o projeto. Nos dias seguintes, seu comportamento se tornou errático. Relatou que não conseguia mais distinguir o que era real, e confessou a um amigo que estava vendo coisas que não existiam. A CIA, preocupada com o que ele poderia revelar, decidiu agir. Frank foi levado a Nova York por 2 agentes sob o pretexto de tratamento médico. Hospedaram-se no Hotel Statler, e ele foi deixado sob observação do Dr. Robert Lashbrook, um dos assistentes de Gottlieb. Na madrugada de 28 de novembro, Lashbrook disse ter sido acordado por um barulho, e ao acender a luz, encontrou a janela aberta. Frank Olson havia caído. O relatório oficial afirmava: suicídio durante surto psicótico induzido por estresse. Mas havia algo errado. A janela do quarto estava intacta, sem sinais de força, e o corpo de Olson apresentava hematomas que não condiziam com uma simples queda. Além disso, testemunhas afirmaram ter visto 2 homens saindo do quarto minutos antes da tragédia. A família de Olson nunca acreditou na versão oficial. Por décadas buscaram respostas, mas encontraram apenas silêncio e documentos censurados. Somente em 1975, quando a investigação do Senado americano sobre abusos da CIA veio à tona, o nome MK Ultra foi finalmente revelado. E com ele, a verdade sobre Frank Olson começou a emergir. Os registros mostravam que Gottlieb de fato administrara LSD a Olson sem consentimento. Um ato ilegal mesmo para os padrões da época. O governo norte-americano reconheceu o erro e ofereceu uma compensação financeira à família. Mas o que deveria encerrar o caso apenas aumentou as dúvidas.
Nos anos 1990, o corpo de Olson foi exumado para uma nova autópsia. O resultado chocou o público. O crânio apresentava fratura na têmpora anterior à queda, sugerindo que ele foi agredido antes de ser jogado pela janela. Não havia dúvida. Frank Olson havia sido assassinado. A revelação transformou o caso em um símbolo do poder sem controle. Um cientista patriota que, ao tentar se desligar do projeto, se tornou uma ameaça. E foi silenciado. Os arquivos da CIA, agora parcialmente desclassificados, mostram que a agência se preocupava com vazamentos e colapsos morais entre cientistas. Frank Olson era um deles. Décadas depois, o caso inspiraria livros, documentários e a série Wormwood, da Netflix, todos tentando responder a mesma pergunta: o que realmente aconteceu naquela noite? Mas o que o caso Olson revelou foi apenas a superfície. Nos porões da CIA, centenas de outros nomes jamais seriam conhecidos. Homens e mulheres que perderam suas mentes, suas vidas e suas identidades, vítimas de um experimento que o governo americano só admitiria anos depois. E conforme o escândalo ganhava força, a CIA entrou em modo de contenção. Ordens foram dadas, arquivos destruídos, testemunhas afastadas. Mas era tarde demais. O nome MKUltra já havia escapado para o mundo. E com ele, um lembrete terrível. O maior inimigo do ser humano pode ser o próprio homem. Quando a morte de Frank Olson veio à tona, algo começou a rachar dentro da própria CIA. Alguns agentes sabiam demais. Outros temiam ser expostos. Mas ainda assim, por quase 2 décadas, o projeto MKUltra continuou a existir nas sombras, mudando de nomes, de locais e de vítimas. Nos anos 1960, a Guerra Fria atingia seu auge. Enquanto o mundo se distraía com crises e guerras por poder, o Departamento de Operações Especiais da CIA seguia realizando testes em território americano e canadense. E é nessa fase que surgiram algumas das histórias mais perturbadoras do programa. Em Montreal, no Canadá, um psiquiatra escocês chamado Dr. Donald Ewan Cameron iniciou uma série de experimentos financiados pelo MKUltra. Ele acreditava poder reconstruir a mente humana através daquilo que chamava de depatterning, o apagamento total da personalidade. Para isso, seus pacientes eram sedados por semanas, recebendo choques elétricos diários e mensagens repetitivas gravadas em fita, por horas, dias e até meses. As vítimas de Cameron não eram criminosos nem espiões. Eram pessoas comuns, buscando ajuda psicológica. Homens e mulheres que procuraram tratamento para depressão, ansiedade ou insônia, e acabaram sendo reduzidos às sombras de si mesmos. Quando despertavam, muitos haviam perdido memórias, linguagem e até habilidades básicas. Alguns tiveram que reaprender a andar, comer e falar. Outros nunca mais se recuperaram. Esses casos só seriam conhecidos anos depois, quando as famílias começaram a perceber que seus entes estavam mudando de forma inexplicável. Um dos documentos mais chocantes relatava: paciente 23, regressão total. Acredita ter 4 anos de idade. Não reconhece familiares. Sorriso fixo e sem resposta emocional. O MKUltra havia cruzado todos os limites éticos imagináveis. Enquanto isso, nos Estados Unidos, outras ramificações do projeto testavam drogas e técnicas de interrogatório em presidiários, militares e até estudantes. Em um caso famoso, um jovem voluntário da Universidade de Stanford foi submetido a uma série de doses experimentais de LSD. Ele se tornaria, anos depois, o matemático Ted Kaczynski, conhecido como o Unabomber. Embora o governo nunca tenha confirmado oficialmente sua participação no programa, documentos sugerem que ele fez parte de um dos subprojetos de manipulação psicológica.
Um detalhe que adiciona uma camada sinistra à história. Nos bastidores da CIA, o clima era de silêncio absoluto. Mas em 1973, uma decisão inesperada mudaria tudo. O então diretor da agência, Richard Helms, ordenou a destruição de todos os arquivos do MKUltra. Milhares de documentos, relatórios, fotos e listas de participantes foram incinerados. A ordem era clara: apagar qualquer rastro daquilo que jamais deveria ter existido. Mas o fogo não consumiu tudo. Em 1977, durante uma auditoria interna de rotina, foram encontrados 20.000 documentos sobreviventes esquecidos em um prédio do governo. Entre eles, estavam relatórios de gastos, memorandos e descrições detalhadas de experimentos. Era a prova definitiva. A imprensa explodiu com a notícia, e o Senado americano foi obrigado a abrir uma investigação. Assim nasceram as audiências Church, lideradas pelo senador Frank Church, que buscavam revelar até onde a CIA havia ido em nome da segurança nacional. As audiências chocaram o país. Foram exibidos testemunhos de vítimas, cientistas e ex-agentes. Um ex-pesquisador afirmou: "Fizemos coisas que hoje seriam consideradas crimes de guerra, e ninguém foi punido." Os relatórios oficiais concluíram que a CIA violou direitos humanos de cidadãos americanos e estrangeiros, e que os experimentos ocorreram sem consentimento, supervisionados por médicos e psicólogos cúmplices. Mas a punição nunca veio. Nenhum agente foi julgado. Nenhum cientista perdeu o emprego. E o governo classificou o caso como um erro de julgamento. Mesmo assim, a verdade havia sido revelada. O nome MKUltra se tornou sinônimo de abuso de poder, manipulação e loucura institucionalizada. E para muitos, o episódio marcou o fim da inocência americana, a confirmação de que até as democracias mais sólidas escondem monstros. Nos anos seguintes, surgiram movimentos de vítimas exigindo reparação. Muitos processaram o governo e alguns receberam indenizações simbólicas, mas a maioria morreu sem reconhecimento, carregando cicatrizes invisíveis de uma guerra travada dentro de suas próprias mentes. As consequências do MKUltra ecoaram além das vítimas. Cientistas começaram a questionar os limites da ética médica. A psicologia entrou em crise, e universidades passaram a exigir protocolos rigorosos de consentimento. O mundo havia descoberto, da pior forma possível, até onde o ser humano pode ir em nome do poder. Mas o que assustava ainda mais era a pergunta que ficou sem resposta. Se o MKUltra foi encerrado em 1973, o que substituiu o projeto depois? O nome MKUltra pode ter desaparecido dos relatórios oficiais, mas seus ecos continuam ressoando. Mesmo décadas depois da destruição dos arquivos, muitos acreditam que o projeto jamais foi totalmente encerrado, apenas renomeado, disfarçado e modernizado. As audiências do Senado em 1977 marcaram o fim público da operação, mas os depoimentos revelaram algo ainda mais inquietante. Dezenas de projetos derivados, MK-Search, MK-Naomi, MK-Chickwit, que continuaram a receber financiamento secreto por anos. Ninguém sabia exatamente o que faziam, e quando questionada, a CIA respondeu com a mesma frase enigmática: "Esses programas não existem mais em sua forma original." Mas o que significava forma original? Essa pergunta nunca foi respondida. Com o avanço da tecnologia, o foco mudou. Se nos anos 1950 a agência buscava o controle da mente com drogas e hipnose, nas décadas seguintes, as ferramentas se tornaram mais sofisticadas. Estudos sobre neurologia, estimulação elétrica cerebral e condicionamento psicológico começaram a substituir as drogas como métodos de manipulação. Documentos desclassificados revelaram que, ainda nos anos 1980, pesquisadores contratados pelo governo estudavam como alterar o comportamento humano através de sons,
luzes e impulsos eletromagnéticos. Oficialmente, tudo era pesquisa de defesa. Mas nas entrelinhas o propósito parecia o mesmo: compreender e controlar a mente humana. Alguns ex-agentes afirmam que o MK-Ultra nunca foi um projeto isolado, mas sim um modelo experimental de poder. A ideia era simples. Se fosse possível reprogramar um indivíduo, seria possível manipular uma população inteira. E essa teoria ganha força à medida que o mundo mergulha na era digital. Hoje, o controle não vem por seringas ou LSD, mas por informação. Alguns chamam de a nova forma de condicionamento de massa. Algoritmos, propaganda, manipulação emocional. Os métodos mudaram, mas o objetivo permanece o mesmo: influenciar decisões sem que a pessoa perceba. Há quem diga que o MK-Ultra foi o embrião das modernas técnicas de guerra psicológica e manipulação de dados. Em 2018, durante investigações sobre campanhas políticas e redes sociais, analistas voltaram a citar o projeto como origem dos estudos de persuasão comportamental. O controle mental, afinal, evoluiu. Hoje, não se precisa apagar memórias com LSD. Basta reescrever narrativas com algoritmos. Nos arquivos desclassificados, há frases que soam como profecias. Uma delas, escrita por um dos diretores do programa, diz: "O domínio futuro não será sobre territórios, mas sobre percepções." Palavras que parecem descrever com precisão o mundo em que vivemos. Enquanto isso, as vítimas do passado ainda tentam reconstruir suas histórias. Em 2017, o governo canadense reconheceu oficialmente os abusos cometidos em Montreal e pediu desculpas às famílias das vítimas do Dr. Ewan Cameron. Nos Estados Unidos, novas ações judiciais surgem periodicamente, com sobreviventes buscando reconhecimento, mesmo sabendo que a maioria dos responsáveis já morreu. Mas o verdadeiro legado do MK-Ultra não está apenas nos documentos ou nas vítimas. Ele está no medo coletivo de que o governo sabe mais sobre nós do que deveria. Em cada câmera, cada rede social, cada sistema de vigilância, ecoa a pergunta deixada por Frank Olson antes de morrer: e se o inimigo não for o outro, mas nós mesmos? O MK-Ultra revelou que a fronteira entre segurança e crueldade é tênue, que a busca pelo poder absoluto sempre cobra o mesmo preço: a humanidade. E que talvez o controle da mente nunca tenha sido sobre hipnose ou drogas, mas sobre criar realidades tão convincentes que ninguém mais saiba distinguir o que é verdade. No final, a história do MK-Ultra não é apenas sobre o passado, é sobre o presente. Sobre como o medo ainda molda as decisões e sobre como a linha entre liberdade e manipulação pode desaparecer sem que ninguém perceba. Talvez o MK-Ultra realmente tenha acabado. Ou talvez apenas tenha aprendido a não precisar mais se esconder. Porque agora, o experimento é o mundo inteiro.